pelo menos uma dessas 4 doenças vai estar na tua prova do Enem desse ano. Então, se você quer garantir pelo menos um acerto que pode virar a chave do teu jogo e da tua aprovação, porque por uma questão você pode ficar fora do curso que você tanto deseja. Então, acertar uma questão de parasitologia, que é uma dessas 4 doenças que sempre aparecem no Enem, vai mudar a história do teu jogo. Então, se liga só. Para responder uma questão de parasitologia de doenças, ou seja, dessas 4 doenças que sempre caem no Enem, olha, todo ano cai uma delas. Então, o que é que você precisa saber para resolver uma questão como essa? Pensa comigo. Imagina uma cena do crime. Que, professor? Imagina uma cena do crime. Imagina que você agora é uma grande detetive. O que é que você precisa para resolver essa cena do crime? Primeiro, você precisa descobrir quem foi o responsável por aquele assassinato, por aquele crime, né? Segundo, você precisa entender quem foi que trouxe aquele danado que acabou fazendo aquele crime. E terceiro, você tem que montar uma estratégia para que esse crime não se repita enquanto você está tentando resolver essas outras partes. Então, basicamente, eu preciso saber quem causou, quem trouxe o causador e como eu poderia ter impedido de ou trazer esse causador ou esse causador de atuar sobre aquele indivíduo que sofreu o crime. Então, basicamente, é essa a visão, esse o cenário. Se você conseguir ser um bom detetive com relação às doenças que caem no Enem, com certeza você vai conseguir resolver questões de parasitologia que aparecerem na tua prova. Como, professor? Imagine que quem causou o crime é quem causa a doença. Imagine que quem trouxe o causador do crime para a cena ou para aquele ambiente onde ele conseguiu praticar o crime é o vetor que transmite a doença. E aquele que consegue montar uma estratégia para impedir ou o vetor de transmitir ou o agente causador de atuar sobre o organismo são as medidas que vão nos auxiliar a não sofrer com essa doença, tá? Então, olha só, isso é muito importante. Pensa comigo aqui, doença de Chagas. Vamos lá. Quem é o agente causador? Quem é o famoso criminoso aqui na história da doença de Chagas? Então, eu vou chamar isso aqui, o causador, de agente etiológico, tá? Então, o agente etiológico é o causador, o famoso criminoso. Tá? Então, olha só, o agente etiológico aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o Trypanosoma cruzi, tá certo? Então, todo mundo tem que lembrar disso aqui. O Trypanosoma cruzi vai ser aí o determinado protozoário que causa a doença. Só que quem é que traz esse criminoso para a cena do crime, para causar a doença? Existe um vetor, então existe um transmissor, tá certo? Dessa doença, que é justamente o barbeiro, né? Então a gente tem aqui um artrópode, que é o famoso barbeiro. Ele é um inseto hematófago, então ele se alimenta de sangue. Então o barbeiro será aí o grande transmissor dessa doença. E o que vale a pena a gente citar aqui é que o barbeiro ele é um inseto hematófago, mas a doença de Chagas ela não é transmitida na picada, e sim nas fezes deste vetor. Então ele se alimenta do sangue humano e ele vai defecar próximo aonde ele aplicou a picada. E o que é que acontece? Quando a gente coça por causa da reação alérgica, o que é que acontece? A gente faz com que as fezes entrem em contato com aquele orifício de abertura para o interior do nosso organismo. E assim que acontece a contaminação. Então, dessa forma, o que é que nós conseguimos pensar de medidas preventivas para a contaminação? As medidas preventivas, elas vão estar diretamente relacionadas com o quê? Elas vão estar diretamente relacionadas com a transmissão. Então, se eu estou falando de um inseto transmissor, eu vou pensar aí em evitar o contato desse inseto transmissor com o ser humano. Então, telas, inseticidas, evitar ali a proximidade com o ambiente de floresta, ou também utilização de repelentes e assim por diante. Então, de fato, coisas que possam afastar esse vetor ali do cenário do crime. Então, isso é muito importante, porque quando a gente entende as medidas profiláticas que estão diretamente relacionadas com quem está transmitindo essa doença, a gente começa a enxergar cada uma das doenças parasitológicas de forma diferente. Então, o estudo dos parasitas, né, a parasitologia, ganha outro viés para você. Todas as vezes que o professor chegar para te passar um código, te ensinar sobre uma doença específica, você vai começar a olhar de forma mais aprofundada para quê? Quem causa, quem transmite
e o que é que eu posso fazer para evitar essa transmissão, tá bom? E aí, qual é outra diferenciação que eu quero trazer aqui para você no sentido de top 4 doenças? É que tratamento e prevenção são duas coisas diferentes, tá? Tratamento é quando a gente já está infectado e a gente precisa tratar essa infecção para não morrer. A prevenção é para evitar a contaminação. Então, medidas preventivas como telas, não ficar em zona florestal, aplicação de inseticidas e assim por diante, a gente vai estar falando de medidas que evitam a contaminação. Depois que o indivíduo já está contaminado com a doença de Chagas, onde ali aqueles parasitas vão se acumular no seu tecido muscular cardíaco, vai gerar o aumento do coração, que é a sintomatologia mais comum dessa doença, que é a cardiomegalia, né? O tamanho do coração fica muito grande e não cabe mais aqui dentro, aí ele perde a sua função, né? Apertado ele não consegue mais contrair, relaxar. E aí qual é a parada? Isso daí precisa de um tratamento, se a pessoa já está infectada, para controlar essa sintomatologia. Tá? Então, tratamento e prevenção são duas coisas diferentes. E no Enem, ele vai cobrar de você prevenção. Ele não quer que você saiba tratar uma doença. Tá? Qual remédio que eu vou utilizar? Não, ele quer saber como eu previno a população de ser contaminada com a doença de Chagas. É muito em torno disso que essas questões vão girar e que essas doenças vão aparecer sendo cobradas para você. Uma segunda doença que aparece muito no Enem, tá? Que é uma verminose, é a esquistossomose. Então, vamos ser detetive aqui comigo. Quem é o causador da esquistossomose? Então, a gente vai trazer para cá mais uma vez o famoso agente etiológico. Agora você já está ligada aí nesse processo. Então, o agente etiológico, no caso da esquistossomose, não é ninguém mais, ninguém menos do que o Esquistossoma mannsoni. Tranquilo? Então, você tem aqui o esquistossoma, que vai estar causando, ele é um verme, ok? Um verme platelminto, ou seja, um verme que é achatado, tá bom? Ele vai ser o causador da doença. Só que o interessante é que este causador da esquistossomose, ele apresenta um vetor muito característico. Então, uma das principais nuances do seu ciclo parasitológico é justamente a presença de um vetor específico, que é o caramujo planorbídeo, de um gênero específico, é o gênero Bionfalaria. Tá? Então ele é desse gênero aqui específico. Então o que é que acontece? Quando eu vejo, tá certo? Esse molusco lá numa lagoa específica, que não tem uma situação de saneamento básico muito boa, o que é que vai acontecer? Eu vou visualizar que eu preciso tomar cuidado, porque provavelmente ali pode ter um foco de contaminação por esquistossomose. E qual é a grande sacada aqui? Esse caramujo ele vai liberar na água daquele lago ou daquele rio uma espécie larval específica que vai acabar infectando o ser humano de forma ativa. Então essa larva vai lá na perna do ser humano, tá tomando um banho ali naquela água e ele infecta diretamente, certo? Então qual é a grande sacada? Primeiro, perceber se esses caramujos estão presentes ali no ambiente. Segundo, evitar tomar banho em lagoas que tenham presença de caramujos. E terceiro, saneamento básico. Por quê? Essa contaminação dos caramujos do ambiente, ela acontece por causa das fezes, tá? Então essas fezes que estão ali sendo liberadas no ambiente vão estar contaminando a água, que contamina os caramujos, que contamina o ser humano. Então a gente tem uma cascata de eventos e de medidas preventivas que possam ser associadas, aí eu já te entreguei algumas, que possam estar associadas com a contaminação aqui com relação a esquistossomose. Então você já começou a enxergar dessa forma. Depois desse vídeo aqui, todas as vezes que você for ouvir falar sobre doença, você vai olhar para essas três coisas e nunca mais você vai errar uma questão de doenças na prova, tá? Nunca mais. Confira o que eu estou dizendo. Terceira doença de interesse do Enem aqui, que sempre aparece em provas do Enem, é a famosa dengue. Principalmente porque a gente tem muitas campanhas que são divulgadas nas redes sociais, na TV, muitos surtos epidêmicos que já aconteceram no Brasil ao longo de muito tempo. Inclusive a gente está vivenciando uma epidemia no período que eu estou gravando esse vídeo de dengue lá no sudeste do país. Então é algo que requer sim a nossa atenção e a gente precisa focar nisso.
Quando a gente fala sobre o agente etiológico, né, que é o causador da doença, o causador do crime, a gente está falando sobre o vírus da dengue. Esse é o nome dele, tá bom? Então é um vírus aí que faz parte da família Flaviviridae, né? Um flavivírus. E ele vai ser notado principalmente por causa do segundo tópico que a gente sempre observa, que é a parte do vetor. Então esse talvez seja o vetor mais conhecido dentro do estudo da biologia, que é o mosquito Aedes aegypti. Então a gente tem aqui, ó, um mosquito transmissor e a gente sabe a espécie dele, que é o Aedes aegypti, beleza? Que vai transmitir não somente a dengue, mas zika, chikungunya, tá? E febre amarela também. Ele também é um dos transmissores da febre amarela, que é outra doença viral. Então, todos esses compêndios aí de parasitas vão ser transmitidos pelo Aedes aegypti. Então, a gente precisa ter muita atenção com esse mosquito. E as medidas preventivas desse tipo de doença talvez sejam também as mais conhecidas por nós brasileiros. Por quê? Porque volta e meia a gente tá vendo comercial, tá vendo agente de saúde vindo em casa para nos ajudar com isso. Então, evitar focos de água parada, para não ter ali a proliferação da larva do mosquito e assim você controlar a disseminação da doença. Então, veja que muitas das medidas preventivas que o Enem vai cobrar, que a gente precisa saber, elas estão relacionadas com controlar a população dos vetores ou com evitar o contato do ser humano com os vetores. E isso é muito importante para a gente ter essa visão, a gente aprender a ver as coisas desse jeito. O que é que eu estou te dando aqui nesse vídeo? Eu estou te dando os meus óculos para que você possa enxergar doenças da forma como eu enxergo. Então, quando eu olho para uma doença que eu vou estudar, que eu vou montar uma aula, que eu vou montar uma questão, eu vou construir, eu vou montar tudo isso voltado para 3 esferas. Quem causa, quem transmite e como eu evito essa transmissão. Então o Enem pensa dessa mesma forma. Então agora coloca esses óculos e nunca mais retira. Com certeza você vai acertar a questão que aparecer de parasitologia no Enem. Principalmente porque vai ser uma dessas 4 doenças. Pode esperar. Então olha só. Leishmaniose é a 4ª doença que mais aparece no Enem. Então nessa sequência aí a gente tem uma cobrança dessas 3 em primeiro lugar. E a gente tem também, nos últimos anos, uma cobrança nova aí sobre a leishmaniose. Então, a leishmaniose é uma doença causada por um protozoário também, certo? Então, o agente etiológico, né, que é o causador dessa doença, é ninguém mais, ninguém menos do que o protozoário do gênero Leishmania, certo? E este protozoário conta com o auxílio da transmissão praticada por um vetor específico, que é o mosquito palha, que é um mosquito flebotomínio. É o grupo ao qual ele faz parte, tá certo? Então, não se esqueça disso. E aí, mais uma vez, eu vou deixar aqui, ó, medidas preventivas para a gente estar sempre trazendo à tona isso, que essa medida preventiva, ela vai sempre se relacionar com o controle da população do vetor ou evitar o contato desse vetor com a população humana. Então eu estou falando do protozoário Leishmania, estou falando do vetor que é o mosquito palha e as medidas preventivas relacionadas com essa doença, tá? É muito importante a gente anexar outro porém aqui com relação à leishmaniose, que é a participação, certo? A participação dos cães domésticos, já foi cobrado em prova, tá? Dos cães, participação dos cães domésticos como hospedeiros da doença. Então, o que é que acontece? Os cães domésticos, eles acabam servindo como reservatórios da doença. Então, os mosquitos que são transmissores, quando eles não estão contaminados, eles podem picar um cão que está contaminado, contaminam-se e quando picarem um ser humano, vão transmitir essa doença para ele. Então, ali o que é que está acontecendo? O cão doméstico está sendo um reservatório para a transmissão, ele está sendo um foco para a transmissão dessa doença. Isso daqui já foi cobrado em prova. Como o mosquito é hematófago, então o mosquito se alimentar do sangue do cão contaminado e depois se alimentar do sangue do ser humano, em sequência ele vai contaminar o ser humano. Porque essa doença é transmitida pela saliva do mosquito também, certo? Então, o que é que vale a pena a gente só lembrar? São os tipos de organismos que estão transmitindo essa doença. Então, a leishmaniose, a leishmania, ela é um protozoário, tá? O vírus da dengue é transmitido por um vírus, logicamente. A esquistossomose eu falei para vocês que é um verme.
E a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, também é um protozoário. Então veja, dentro do conjunto de parasitas, os mais cobrados dentro da prova do Enem, que tem aí maior representatividade, são protozoários. Então a gente tem aí, ó, doença de Chagas e leishmaniose. Depois, vermes, e depois a gente tem aí vírus e bactérias. Tranquilo? Então pega essa informação e já foca. Te entreguei os óculos. Se você quer aprender sempre a enxergar dessa forma, eu quero te dar 15 dias de acesso gratuito à plataforma que vai mudar o teu jeito de observar a estratégia para o Enem. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!